Sejam todos bem-vindos e que a paz do Divino Mestre seja sentida por todos nós. Então, gente, essa parábola de Jesus, codificada por Kardec, está naquele manual, neste manual aqui, né? Que é um verdadeiro manual de conduta, que é o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Em cada capítulo, a gente acha uma lição de vida, um caminho, uma orientação. As parábolas de Jesus, elas são assim como um porto seguro para a gente. Se nós lêssemos, compreendêssemos e colocássemos em prática. Mas o difícil não é entender. O difícil é o esforço. Que às vezes a gente fala assim, mas isso não vai dar certo comigo. Então a gente precisa se esforçar mais, ter mais determinação para ouvir e para aprender um pouquinho nesse manual. E hoje que nós vamos falar, nessa parábola, Buscai e Achareis, é uma lição bem profunda, né? E ela traz, na maioria das vezes, respostas para as nossas indagações. Então, vamos nos comparar como uma criança pequenina que vem ao mundo vivenciar nesse plano terrestre. Qual é a primeira coisa que ela procura? Qual é a primeira busca que ela faz? É o ar, para encher os seus pulmões. E aí desencadear uma série de trabalhos que o corpo físico dela, mecanicamente, automaticamente, se tiver tudo em dia, começa a funcionar. Na vida espiritual, não é diferente. Quando nós éramos ainda pequeninos, né? Espíritos embrutecidos, lá na caverna, né, gente? Ainda na escuridão, porque o globo também estava em transformação. Conforme nós fomos ficando mais bonito, né? Mais charmoso, procurando coisas evolutivas, o mundo também foi mudando. A Terra também foi propiciando coisas melhores para a gente. Porque Papai do Céu é Pai. Ele sabe das nossas necessidades. E conforme nós fomos evoluindo, Ele foi dando curiosidade para nós evoluirmos. Exemplo, a primeira coisa diferenciada que Ele nos deu para nós, homens, diferente dos animais, foi o desejo de melhorar. Aí, com o desejo de melhorar, veio a inteligência. E aí, através da inteligência, nós fomos inventando, nós fomos buscando, nós não queríamos mais morar sozinhos na caverna, já fomos procurar outros amigos de outros lados, e assim foi evoluindo. Aí, conforme a gente foi evoluindo, claro que com o trabalho, com o esforço, como a parábola diz, buscai e achareis. Aí nós fomos deixando de ser glutões, né? Às vezes a gente fala assim, mas nós éramos tão embrutecidos assim. Nós éramos sim, gente, nós éramos feios. Se a gente for olhar a história, nós éramos bem feinhos mesmo, né? Peludos, a gente parecia um macaquinho, né? Quer dizer, um macacão, né? Porque a terra era mais fria, nós precisávamos daquele pelo para nos cobrir, né? Viver em tocas, em cavernas, né? Olha que salto nós demos. Mas graças a esses homens de bem,
que foram aprendendo, usando a inteligência, não só para caçar, porque de primeiro era para a inteligência só para caçar, para comer, para fugir desses intempéries da vida, né, dos bichos que tinham, porque provavelmente eram bem grandes, né? Então, nós tínhamos que nos proteger. Aí deu aquele salto, que nós ficamos mais bonitos, ficamos mais retos, nós nos misturamos mais com as nossas outras tribos, o Papai do Céu foi promovendo mais luz, mais calor, né? E aí o homem começou a usar a inteligência para criar, para inventar. E cada vez mais o progresso foi chegando, a tal ponto que nós estamos agora com a Terra com essa maravilha, mas graças a esses homens persistentes, esses homens de luta, de esforço. Porque tudo é trabalho, tudo é esforço. Para a gente evoluir, há necessidade da busca, há necessidade do trabalho, há necessidade da inteligência. E aí nós somos dotados disso. A cada um, vocês que agora fazem o curso aqui nas quinta-feira, a cada um há dado as suas habilidades e as suas inabilidades. Foi dado. E cabe a nós desenvolvê-las cada vez mais. E a Terra está nesse glamour, nessa tecnologia super avançada, graças a esses homens que usaram esses talentos, essas habilidades de uma forma muito legal para a humanidade. Eu não vou dizer grupos aqui, né? Mas graças a eles, né? E qual o motivo, então, porque nós progredimos moralmente, intelectualmente, moralmente, mas nós deixamos a desejar o equilíbrio emocional, o equilíbrio moral. Foi muito rápido a subida da tecnologia. E com essa tecnologia parece que a gente foi se perdendo. A gente parece que não sabe usar muito bem isso. Ou se sabe usar, está querendo cada vez mais. Não que isso seja pejorativo. Porque nós nascemos para ser felizes, nós nascemos para ter coisas boas, nós nascemos para ser bem-sucedido na nossa vida profissional, na nossa vida emocional. Porém, às vezes nós nos perdemos. Porque para crescer espiritualmente, o ser humano precisa de um chamado. É raro, muito raro, aquele que não precisa ser chamado. E normalmente nós somos chamados através dos nossos bens materiais. Então, Papai do Céu não quer que a gente seja lá um glutão a vida toda. Ele quer que a gente seja bonito, inteligente, seja rico, poderoso, majestoso. Porém, nós não damos muita importância ao nosso ser. Porque quando a gente vai embora, isso aqui fica. Isso aqui é só para a gente aprender. Experienciar nesse corpo físico emoções da perda, da família desmantelada, do cargo perdido. São dores que a gente sente no físico que faz com que a gente procure o bálsamo na alma, o equilíbrio da alma. E o que é o equilíbrio na alma? Não importa o jeito que você chegou aqui. Quando nós estamos aqui na casa espírita, né? Porque nós estamos falando dentro de uma casa espírita. Então, quando a gente se reúne para ouvir o Evangelho, para fazer um estudo, é porque nós queremos crescer. E às vezes a gente chega aqui não pelo amor, a maioria das vezes pela dor.
Exatamente. Uma perda de um ente querido, de um filho, de uma família que se pergunta por que eu fiz tudo, mas o que aconteceu? O que foi que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado. Se você veio aqui, é porque você está melhorando. Você veio procurar ajuda, é porque você está melhorando. Então você veio buscar o bálsamo para sua alma, um progresso intelectual, material e, consequentemente, o crescimento espiritual, você está no lugar certo. Aqui junto, nós podemos discutir o Evangelho de Jesus e a lição que Ele está dando para nós aprender. E como nós aprendemos? Infelizmente, com a dor. Eu não posso dizer que é todo mundo, tá? Eu vou dizer para vocês que eu não vim pela dor, eu vim pela boca. Eu, quando conheci a doutrina espírita, em São Paulo, eu ia pelo chá e pelo bolo. Eu não ia pela palestra. Eu estava bem, sabe? Eu não ia pela palestra, eu ia pelo bolo mesmo. E poucas vezes eu demorei para entrar para ouvir uma palestra. Quando me falaram, tocaram num ponto que para mim era interessante, porque para vocês também, o chamado, esse despertar da alma, vem através do chamado. Num ponto que vocês gostem, numa palestra que você goste, num estudo que você gosta, que você se interessa. Eu me interessei pela reencarnação. Eu achava maravilhoso. Aí eu fiquei feliz, porque eu falava assim, não é possível que eu venha aqui e viva uma vida só. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno. Que papai do céu é esse? Se ele é generoso, como é que ele deixa eternamente o meu irmão queimar no inferno e o outro vai para o céu? Que injustiça é essa? Então foi através da reencarnação, né, do estudo da reencarnação, que eu fui compreender a magnitude da vida. Sabe? Eu fui entender as diferenças. Por que um é tão miserável? Por que o outro é tão rico? Sabe, por que um passa fome e o outro tem a mesa tão farta? Foi aí que eu fui entender o equilíbrio da alma. E para isso, é lógico, nós somos seres velhos. A gente pensa assim, eu sou novinho, estou chegando agora. Mentira. Você é velho. Você é antigo, porque você está em pé, sabe algumas coisas, já sabe reclamar. Falar assim, poxa, papai do céu, por que você me botou aquela mulher na minha vida? Por que aquele filho tão complicado? É porque você merece. É para você aprender a dar valor. Porque talvez no passado você não deu esse valor. Talvez no passado você até desencaminhou esse filho, até maltratou esta mulher. Eu costumo dizer que quando a coisa está muito feia lá em casa, eu falo assim, meu Deus, eu fui a sirigaita que joguei a pedra na cruz. Ai, quem sabe não foi, né? Quem sabe não foi. E de repente, Papai do Céu está dando várias oportunidades para eu me redimir e não ser apedrejada, o que é legal. Eu apedrejei, mas hoje ninguém me apedreja. Por quê? Porque eu entendi, eu estou entendendo a lição que ele está me dando. Eu estou entendendo o roteiro que foi traçado no passado. Às vezes nós ficamos chateados porque eu estudo, né? Eu faço as coisas tudo direitinho e nada para mim dá certo. Tá, a lei do esforço, você estuda, você busca, você bate a porta,
Mas ainda não chegou a hora de abrir. Não chegou a hora de você recolher esse fruto que você quer. Ainda está carecendo um pouquinho mais de amadurecimento, um pouquinho mais de compreensão, um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de valor, de agradecimento, né? Quantas vezes a gente pede, mas será que a gente sabe pedir? Será que a gente sabe agradecer? Porque para a gente pedir, a gente não pode pedir qualquer coisa. Assim, eu quero um cargo numa multinacional, né? Eu vou lá, vou fazer o concurso. Tá, você tem que se preparar. Tá, você preparou tal, mas aí de repente deu errado. Chamaram o meu colega, pô, mas ele não estudou tanto, poxa, ele tem a vida legal e ele vai querer esse cara. Porque era para ele estar mais preparado que você. Aí você diz, mas eu estudei. Hoje você estudou. No passado, quem sabe você era um homem rico e jogou toda essa fortuna fora. No passado, quem sabe você teve tudo na vida, teve ajuda, teve tudo e você não valorizou. Então agora você vai penar um pouquinho. Requer um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de estudo, um pouquinho mais de paciência, de tolerância, para alcançar o que vocês querem. Quando a gente pede para o Papai do Céu, na maioria das vezes a gente tem que estar em condições de receber aquilo que a gente pede. Uma ocasião, estávamos conversando na sala de passe, né? E uma trabalhadora disse assim, meu Deus, eu tenho até vergonha de abrir o Evangelho de Jesus, porque, meu Deus, cada vez que eu leio, parece que eu não aprendi nada. Eu disse, mas já aprendeu? Você já abre o Evangelho? Você já lê o Evangelho? Você já agradece o dia que você tem? Você já está melhorzinho? Já está melhorzinho. No passado, você atirava pedra nos outros, xingava os outros. Era intolerante com a sua família, intolerante com seus filhos. Coitado do cachorro. Hoje em dia você já valoriza. Talvez você não segue à risca. Mas nós estamos num mundo de prova e expiação onde nada é perfeito. Nós estamos rumo à perfeição, mas ainda não somos perfeitos. Deus nos fez simples e ignorantes. Então nós vamos ser sempre simples, mas ignorante não. Sempre nós vamos saber um pouquinho mais. Sempre. Daí a necessidade de buscar com trabalho, com fé, com amor. E normalmente é através dos bens materiais que a gente consegue evoluir o lado espiritual. Quando a gente fala, o Papai do Céu falou assim, através das parábolas dele, disse, pedir-se vos dará. Mas assim, gente, será que a gente sabe mesmo pedir? Eu às vezes fico pensando assim, às vezes a gente fala assim, que a gente vai, eu pelo menos assim, eu vou reclamar, se eu vou reclamar, estava falando com o Júnior, passando um caso meio difícil em casa, e isso me agasta muito, me deixa assim muito, porque eu não gosto de conflitos, e diariamente esse conflito vem, e eu tenho que respirar fundo e pedir para o Papai do Céu me dar paz. Mas aí eu falo assim, cheguei num ponto de, não, mas eu não quero mais isso.
Cheguei e falei assim, não, mas eu não quero mais isso. E aí eu relembrando, né? Lendo o Evangelho de Jesus, eu falei assim, eu não estou aqui por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Se eu estou aqui e sou o pivô da paz, então a minha casa precisa de mim. Aquele que provoca o tumulto precisa da minha atenção, precisa da minha oração, porque eu sou mais tranquila. Já pensou você viver A família, a nossa família, ela é feita de acordo com as habilidades de cada um. O papai não joga ali um esquentadinho, um mais tranquilo, outro que não tá nada aí com a vida, à toa. Não, ele dá para ter o equilíbrio. O que falta em mim, tem em você. O que não tem nele, tem no outro. E assim a gente vai equilibrando. Então, quando a gente pedir, a gente tem que pedir para o Papai do Céu serenidade, compreensão, luz para iluminar o nosso caminho, porque o caminho já está traçado. Basta seguir a lição, aprender a lição, porque a lição está no Evangelho. Ali está todo o manual da nossa sobrevivência. Tudo. A cada parábola, se a gente for ler, gente, é uma lição extremamente profunda. A gente não teria que pedir nada. É só seguir o manual. Mas ele ainda é nosso Pai, ainda nos ouve. Mesmo não sabendo ler o manual, mas a gente pode ainda pedir em oração. E ele nos ouve. Basta pedir com fé, com resignação, porque as coisas demoram. Não é assim. Você é um espírito velho. Tá difícil de aprender? Tá. Mas já vamos desde agora pedir em oração para que a gente faça as coisas melhores e não protele tanto as nossas encarnações. Porque vai chegar um dia que a gente não vai poder mais escolher. O nosso livre-arbítrio também é velado. O papai dá corda, ele dá corda, mas chega uma hora que a gente tem que acordar. Como a gente fala, acordar para Jesus, né? Para ver que caminho, que atitude a gente está tomando. E aí o sofrimento e as nossas aflições é para isso. Para lapidar a nossa alma. Para dar digamos assim, um caminho mais iluminado, mais eficaz. A gente se aperceber o que a gente está fazendo de bom, se aperceber o que nós estamos fazendo de errado, que é muito difícil. Porque tudo que faz de errado é o vizinho. Ah, mas é o meu irmão, a minha mãe, nunca sou eu. Eu sempre jogo para alguém. Eu dificilmente vou ver o meu erro. E é ao contrário. Quanto mais a gente olhar para si próprio, olhar para dentro e reconhecer onde nós estamos errando, mais fácil fica de reconhecer as benéficas que Deus manda para a gente. Porque Ele dá a gente que às vezes não olha para o lado. Olha como é gostoso, né? Olha como foi o dia hoje. Ele amanheceu frio, com vento. Aí daqui a pouco veio o sol, foi saindo o sol. Os passarinhos já estavam todos tomando sol. E a gente ali vendo isso. Olha quanto que o Papai do Céu dá pra gente. E será que a gente para um minutinho só para agradecer? Será que a gente para um minutinho só para dizer, Papai do Céu, obrigada pelo dia, obrigada por mais um dia,
para eu poder aprender alguma coisa. Obrigada pela oportunidade da vida, porque enquanto estamos em vida, é mais fácil de trilhar o nosso caminho. Quando a gente passa para o lado de lá, é mais difícil. E a fila está grande. A fila está grande. A senha está bem alta. Porque hoje em dia, o máximo que as famílias querem é 2 filhos. E aí? Os espíritos ficam lá, ó, esperando. Então vamos programar já a nossa próxima encarnação. Vimos mais leves, né? Mais atentos, né? A gente pode começar de agora. E às vezes a gente pede, esse negócio de pedir é um negócio sério, né? Eu estava falando para as meninas que às vezes a gente pede assim um apartamento do ano, né? O carro do ano, né? Aí você batalha, mas não consegue. Mas é lógico. Já pensou, o Papai do Céu dá um carro para você zerão, né? Aí você pega essas estradas aí e acaba com a vida. Não está preparado para isso. Está deslumbrado, orgulhoso, soberbo. Aí eu consegui. Então, às vezes o Papai do Céu não manda, não dá, porque ele é um bom pai. Ele quer que a gente cresça, que a gente evolua espiritualmente, ganhando a cada dia uma virtude. A virtude da paciência, da bondade, da caridade, de abraçar o irmão, olhar com outros olhos. Porque às vezes o meu mundo, eu vejo o meu mundo de uma forma, você vê de outra forma. E aí a gente ter aquela paciência, a gente ter aquela tolerância, a compreensão e o respeito do olhar dele. Ele não vê o mundo como eu vejo. Eu vejo um mundo mais emocional, mais colorido, mais cheio de florzinha. O outro não. Ele vê o mundo do jeito que ele é. É a terra, a água, o mar e acabou. Ele está errado? Não. Tem isso também. O outro não consegue ver muito o mundo porque ele é muito ativo, né? Mas e daí? É o jeito que ele vê a vida. Então a gente tem que respeitar isso. Sabe? O Pai nosso que estás no céu, ele sempre sabe o que a gente merece. Ele sempre sabe o que a gente precisa. E Joana de Ângeli nos diz: Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida. O que te ocorre, mereces, a fim de conquistares novas marcas na escala evolutiva. Deus é Pai misericordioso e vela por nós. Jamais te considere desprezado, resvalando pela rebeldia, pela blasfema. O homem deve treinar a coragem espiritual, resignando. Sem isso, os valores não mudam. Então, gente, fé, coragem, disciplina e disciplina. Muita paz a todos.